Não, o conselho de governança não parou e nem saiu do ar. Segunda temporada, entregar serviço portar. Quarto episódio, continuidade. Imagina que você tem que desenhar uma aplicação e você depois tem que colocar essa aplicação em um servidor para que os clientes acessem. Voltando ao terceiro episódio, problemas. A aplicação ficou pronta. Você não tem homologação e só faz testes locais. Você coloca a sua aplicação em produção mesmo assim. A aplicação já está rodando no servidor. Muita gente já começa a acessar. Outros processos que estão no meu servidor começam a travar. E continuam os problemas. Sua aplicação já está no ar há algum tempo. Você precisa alterar a aplicação e fazer testes. Você precisa atualizar a versão da aplicação no servidor. Você não tem outro servidor para testes. Faz testes suficientes em uma pequena janela de tempo. Coloca a alteração no ar mesmo assim. A nova aplicação começa então a apresentar erros. O que temos aqui? A disrupção do serviço. Segunda temporada, entregar serviço portar. Quarto episódio, continuidade. Então você começa a criar aqui um mundo ideal. Aplicações distribuídas em pelo menos 5 servidores físicos, né? Desenvolvimento, teste, homologação, produção e disruption. Rede WAN com switches pares interligados RS, segmentados VLANs pares Q, base de dados separadas em torres pares SAN A e B interligados por fibra ótica E, por switches SAN pares C e D, sistemas de porta super com NoBakes HIJ interligados por pares por software, sistema de ar-condicionado JK inteligente com contingência, ou seja, tudo em par, porque para você poder fazer o que? A contingência de um em outro. Com exceção dos servidores aqui, que a gente tem um servidor Coringa, né, que é o servidor de disruption, que é o quinto servidor. E aqui você começa a construir mais uma matriz, a de continuidade. Você tem, por exemplo, uma primeira falha, a energia acabou, você vai ter uma primeira contingência, você tem o no-break H. O no-break H falha numa segunda falha, você tem uma segunda contingência, você tem o no-break I. Vamos supor que o ar-condicionado J falha, você tem o ar-condicionado K. O ar-condicionado, numa segunda falha. Você tem que ter previsto o tempo para arrumar o ar-condicionado J, que quebrou lá atrás. Se o servidor L falhou, você começa a remanejar os CPUs virtuais, né, para o servidor M, e assim por diante. O switch WAN R falha, você remaneja suas VLANs e conexões para o switch WAN S. O switch WAN S falha, você já tem que ter calculado o tempo de manutenção ou troca do switch R. E assim vai. Assim, a mesma coisa com os switch SANs, com as storages, com o link de internet, com o seu firewall, né? Então, isso tudo calculando, né, trabalhando com os equipamentos 50% de capacidade para você fazer esses remanejamentos. Então, vamos voltar de novo na primeira temporada, né? Alinhar, planejar e organizar. Falar do orçamento e custo. Por quê? Tudo isso tem um que a gente levantou, todos esses itens, né? A gente tem que planilhar eles e levantar o custo ativo por ativo. Então, para cada ativo a gente tem que ver o que a gente tem, qual que é o cenário ideal, né? Se a gente tem gente que vai saber operar, se a gente for fazer por exemplo, um upgrade, qual que é o custo dessa mão de obra interna, se eu tiver que treinar essas pessoas, quanto vai custar, se não, no caso for adquirir fora, quanto vai custar adquirir a solução externa, né? Se eu ainda vou ter que contratar mão de obra externa, quanto que ela custaria para mim poder comparar com a mão de obra interna, se eu treinando é mais barato ou não, né? Então toda aquela parte volto naquela parte de aquisições do nosso roadmap que a gente postou lá bem atrás, alguns meses atrás. Então, continuando com orçamento e custo, eu tenho que detalhar ativo a ativo para levantar esse custo para saber se, conforme o impacto e urgência desse item, se eu realmente tenho que fazer esse investimento em contingência ou não, né? E estabelecer uma linha de corte, né? Aqui a gente dá um spoiler para a temporada avaliar, dirigir e monitorar. Então, aqui fazer uma brincadeira com meus posts, né? As pessoas adoram consumir, mas não gostam de pensar como estão consumindo, né? Então, se você fala de consumo, você vai ter um monte de curtida lá, um monte de visualização. Se você fala de fornecedor, né? De avaliar fornecedor, aquela parte chata, ninguém quer saber, né?
Então, além do barimento da infraestrutura envolvida, você tem toda a parte de gestão de tudo isso, né? Então, voltando na parte da primeira temporada no processo de segurança, para toda mudança, né, eu tenho uma correlação de segurança, né? Então, você veja aí, mudou a instalação de infraestrutura, eu vou ter que reavaliar toda a parte de segurança física e do ambiente. E fazer a gestão de mudança com segurança e garantir a continuidade é o que? Criar um grupo de e-mails, WhatsApp, Telegram, Teams, ou seja, comunicações, fazer checklist sobre possíveis problemas para todos os envolvidos, levantar todas as entradas e saídas envolvidas no processo, levantar os controles de acesso, senhas, direitos policies, rotas, exceções, arquivos de configuração, criar listas organizadas a serem realizadas, usar ferramentas dinâmicas para controle das tarefas, como Asana, Trello, Gira, Monday, e documentar tudo isso em portfólio. Segunda temporada, entregar sem suportar. Quarto episódio, continuidade. Sanados os problemas, agora você descobre que existe uma demanda externa para a sua aplicação. Você vai ter que investir em firewall, roteador, link externo, software, etc. E não tem jeito, gente. Tem que voltar na primeira temporada de novo. Toda vez que a gente fala de continuidade, a gente tem que envolver segurança, né? Então você vai ter que rever toda a sua parte de segurança de borda, né? Rever seu plano de segurança, né? Aí aquela questão, né, do DevSecOps, né? Não tem como fugir. E você tem que manter a quantidade de serviço, ou seja, a quantidade do funcionamento do seu data center, da sua rede, a quantidade da questão de segurança, a quantidade da questão dos serviços e servidores. E vai ter que acrescentar na sua matriz estratégica aqueles itens que você vai ter que adquirir. Calcular tudo de novo. O que tem, cenário ideal, custo de aquisição, mão de obra, aquisição externa e assim por diante. Mas mesmo assim, mesmo fazendo toda essa matriz, criando suas contingências, você ainda continua tendo riscos, né? De incêndios, invasão, desastres naturais, ataques terroristas. Lembra das duas torres gêmeas? E aí você começa a pensar em um site espelho em nuvem, né? Então vou imaginar que eu tenho os meus pacotes de serviço, esses pacotes de serviços sejam balões. Então eu vou ter o pacote de serviço, o balãozinho lá da conectividade e segurança, né? Um balãozinho de banco de dados, né? Um balãozinho de desktop, servidor de serviços, né? DNS, file server, FTP, aplicação, né? E a gente vai começar a inflar esses balãozinhos para subir para a nuvem. Segunda temporada, quarto episódio, continuidade. Isso em nuvem não tem como pensar em dados gerenciados, né? Tem que pensar no custo desse dado, na transação dos mesmos, armazenamentos, né? Tudo isso vai definir subir esses dados para a nuvem ou não. No mundo que o pessoal fala muito de business intelligence, né? A gente ainda tem muito sistema, muita empresa, né, com muitos dados inseridos errados, duplicados, incompletos, que persistem por muito tempo e muitas transações para a manipulação desses dados, né? Ou seja, literalmente rasgando dinheiro. Então, mesmo que você economize, você risque da sua lista lá aqueles elementos como de hardware que você não vai precisar ter porque você vai estar na nuvem, né? Você vai ter que analisar os itens que você vai migrar um a um, quanto ao armazenamento, quantidade de transações, downloads, banda do link de dados, a zona onde esses dados vão ficar armazenados, porque a gente tem o marco zero da internet, gente. Dependendo do dado, tem que ficar gravado no site no Brasil, isso acaba encarecendo o preço de armazenamento, o tipo de suporte que você precisa para esse tipo de dados. Então, tudo isso você tem que colocar no lápis. Ou seja, você tem de começar pequeno, né, na nuvem e depois crescer, né? Então, exemplo, ao invés de colocar todo o seu cadastro de clientes na nuvem, por que não colocar só um pré-cadastro, né, com menos dados? Se, por exemplo, a transação não for concluída, né, você pode descartar esses dados, inclusive, né? Ao invés de colocar todos os seus pedidos de venda na nuvem, vamos começar só com os orçamentos, né? Então, começar pequeno para crescer, né? Assim é a nuvem. E um grande salto para você reduzir a perda de continuidade dos seus sistemas monolíticos são os microserviços. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Vamos falar da segurança do serviço.